Fiquei encantado com os recursos do espírito. Nesse momento, acionaram uma campainha dentro do aparelho e todos despertaram. Em uma parte saliente do mesmo, estava de pé tranquilamente o nosso guia espiritual, Miramês, que nos desejou muita paz e bom proveito nos trabalhos que estávamos empenhados em realizar. Todos se mostravam atentos para ouvir o nosso benfeitor, e ele assim se expressou. Caros companheiros, em primeiro lugar, vamos pedir a Deus que nos abençoe a todos e que Jesus nos guie pelos caminhos onde os nossos deveres nos impulsionem a concretizar o bem. Não precisamos nos impressionar com o lugar no qual iremos trabalhar, pois tudo isso pertence à casa de Deus. Ele está em toda parte a nos mostrar o que tem para ser feito para a compreensão dos que ali se encontram. De certa forma, a luz é filha das trevas. É de lá de dentro que explodem as claridades mais sublimes. É do chão que nascem as árvores e as flores dão a sua presença como ósculo de Deus para as criaturas. Os dejetos nos esgotos correm para os rios e lá adiante tornam-se adubo na química da natureza, o que faz florescer os mais substanciosos frutos pela irrigação das águas. Nada se perde em lugar algum da criação de Deus. Cada coisa tem seus objetivos e seus valores. Essa região que vamos visitar e, por vezes, trabalhar na fecundação da fraternidade ajuda a despertar as almas endurecidas que esqueceram o amor e têm alergia pelo bem da coletividade. Elas ainda ignoram o valor da cooperação de uns para com os outros, somente conhecendo os caminhos do amor próprio, dirigido pelo egoísmo. Veem na vingança um direito como sendo justiça. Os dirigentes conhecem as virtudes, mas têm-nas como fraquezas do espírito. Nunca falam da esperança e sim de lutas, de guerras e conquistas. A nossa operação é valiosa quando respeitamos os direitos deles e usamos dos nossos deveres sob a regência do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos conversando aqui como irmãos que já escolheram as sementes, estão saindo a semear sem imposição, sem revolta e sem interesse algum, a não ser o amor, aquele que não exige. Miramês Pode não, Silvio. Como é bacana o que ele vem falando, né? É um preâmbulo do que ele está querendo, né? Que o grupo perceba, que aprenda, né? E ele vai falando, né, de uma situação que é a nossa realidade mesmo aqui encarnado, que a gente já entendeu que é a mesma realidade que a gente vai encontrar quando desencarnado no mundo espiritual. Existem as diferenças em nossa existência, né, no mundo, na jornada de todos nós, das pessoas que a gente encontra, mas em nenhum momento ele diz que elas são mais, que são perdidas, que estão erradas. É como a gente imaginar num colégio que tenha, desde o ensino infantil até o ensino superior. São apenas pessoas em fases diferentes, não vou dizer aprendizado, mas de relembrança do que há no seu íntimo. E vive de acordo com as suas crenças, suas aptidões naquele momento. Então, cada um tem a sua forma de ver, de entender, de perdoar ou de querer ser ressarcido pelo que ele acha que é errado. Mas nada disso torna ninguém menor do que ninguém, e muito menos maior do que alguém.
e todo mundo vai continuar convivendo, né? Desde o ensino lá, a criancinha que está lá no maternal, até a pessoa que está se formando na faculdade, no mesmo ambiente, no mesmo universo. Cada um com as suas capacitações daquele momento, com as suas lembranças já ativadas, pensando no futuro. E todo mundo que está lá, da criancinha até quem está no ensino fundamental, no colégio, no ensino médio, vai chegar todo mundo no fim da formação. E assim, a gente pode fazer uma comparação grosseira, né? Que em termos de terra não é assim, porque cada um faz um tipo de profissão, mas se a gente extrapolar isso para o mundo espiritual, vai todo mundo se formar na mesma coisa, que é ser um espírito melhor. Então, esse preâmbulo que ele faz eu achei muito bacana, muito importante de se pensar sobre ele. Concordo, Silvio. E tem algumas frases aqui que, para mim, são importantes. Uma delas é essa aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco. Uma dessas é essa daqui. Tudo isso pertence à casa de Deus. Como você falou, cada um está num estágio, num momento aí do seu caminho, mas tudo pertence à casa de Deus, né? Não tem. Somos todos irmãos com as nossas diferenças, com a diferença no conhecimento, mas somos todos irmãos reunidos em Deus mesmo, filhos de Deus. E a outra é que ele corrobora isso, né? Nada se perde em lugar algum da criação de Deus. Cada coisa tem seus objetivos e seus valores. Às vezes eu, pelo menos, me esqueço um pouco disso, mas aí depois eu lembro as nossas conversas e falo assim, está tudo certo, tudo isso faz parte do caminhar, né? Do caminho, do aprendizado, não tem nada que esteja errado. Miramês silenciou por instantes para que pudéssemos assimilar o alimento espiritual e pude observar o interesse de todos da caravana. Ele continuou: todos nós iremos ficar invisíveis diante deles, e até mesmo a nossa nave, que irá se confundir com o ambiente em que eles moram. Se modificarmos as nossas vibrações, se nos ligarmos, por pouco que seja, às suas atitudes, ou nos revoltarmos com seus gestos, qualquer reação inferior que sentirmos por injustiça da parte deles em relação aos outros que estão presos sob o seu jugo, entraremos imediatamente na faixa em que vivem e nos confundiremos com eles por lei da sintonia. Aí as consequências serão imprevisíveis. Podemos fazer muito pelos que sofrem nessas sombras, onde os seus atos os levaram a viver, desde quando tenhamos equilíbrio das nossas emoções espirituais. Não somos os únicos nessas viagens de aprendizado, e todos nós devemos nos conscientizar do bem que desejamos fazer e da luz que se faz necessária que assimilemos. Cada um de nós se responsabiliza pelos seus próprios atos e responde pelo que é, onde quer que seja. Ninguém ilude ninguém pelo que é, por isso é que devemos pensar nestes termos: eu sou o que sou. Todo medo que surgir nas nossas lides com os nossos irmãos desse umbral tisnará as nossas vibrações e retardará o movimento interatômico dos nossos corpos. E aí ficaremos mais materializados e, portanto, visíveis a eles. Ao passo que, se acendermos no coração a fé, se a confiança em Deus iluminar os nossos corações, poderemos trabalhar em qualquer lugar
como os raios de sol, a chuva e os ventos, sem alteração e com a mesma serenidade, servindo com o mesmo caráter de benevolência. Veja como isso é interessante, né? Ele está falando numa outra esfera. Mas se a gente trouxer isso que ele está tentando ensinar para o grupo, né, de preparação lá no mundo espiritual, e a gente pensar em trabalhos que a gente já fez aqui, sem qualquer pensamento de estar ligado à espiritualidade, nada, você participar de um trabalho de auxílio a necessitados, alimento a moradores em condição de rua, seja lá o que for, visitar um orfanato. Se você não vai bem preparado e começa a se envolver na atmosfera do sofrimento, da dor, você muitas vezes se perde e não consegue continuar. Eu conheço alguns casos de pessoas que começaram a fazer esses tipos de trabalho de caridade e abandonaram porque começaram a se sentir muito tristes, que não aguentavam ver aquele sofrimento. E é exatamente o que ele descreve aqui. Quando a gente se envolve, não está realmente preparado para lidar com aquilo e se envolve naquela vibração, a gente sintoniza com aquilo e passa a ser igual a eles, passa a ter o mesmo sofrimento, passa a sentir as mesmas angústias e não consegue realizar o trabalho que se propôs a fazer. É o que ele fala aqui para a equipe. Se você se envolver, deixar-se sintonizar naquela vibração, você vai ficar visível, você vai se perder ali no meio, você vai virar um deles. E é exatamente isso que acontece. Então parece que, então você não tem que se envolver, tem que se amar. Não, você tem que pensar só como a Elisa falou no comentário dela, isso cabe a Deus as decisões que levaram a isso e que vão resolver esse problema. Eu estou aqui para ser suporte, para dar o que me é permitido para que eles encontrem o caminho. Não é para resolver o problema deles, é para que eles encontrem o caminho deles. E quando a gente não tem equilíbrio para isso e se envolve demais, a gente acaba perdendo algumas oportunidades de servir. E isso é importante a gente ter em mente. Não é ser frio, não é fazer à margem, não é não se envolver. É ter o equilíbrio e o amor acima de tudo para fazer o que tem que ser feito, mas consciente de que somos só instrumento. Silvio, isso é impressionante, que é isso mesmo. Agora, como é que a gente vai saber a medida, hein? Se a gente se está ou não preparado para não entrar na vibração daquele que está necessitado, né? Não tem fórmula, né? Não, não tem fórmula. E acredito que a maioria das vezes, para pegar como exemplo nós aqui, todos nós, sem qualquer exceção, na maioria das vezes a gente vai acabar se envolvendo porque ainda faz parte da gente. A gente sente pena, a gente se angustia, a gente chora junto. E isso não é um demérito, de forma alguma. Você chorar e se envolver, mesmo que você perca a noção do trabalho do que ia fazer ali, você compartilhar da dor de alguém é tão divino como fazê-lo parar de chorar e fazê-lo sorrir. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Eu acho que a gente não está em condições de todas as vezes ter essa noção do que fazer. Mas se a gente estiver ali disposto, com amor, mesmo que seja para chorar junto, vai ter alguma ação, vai ser utilizado de alguma forma para que a coisa caminhe na direção que tem que ir. Muito bem, muito bem.
Já entramos na região das sombras. Os nossos aparelhos de sensibilidade eletromagnética acusavam que a nave está encontrando dificuldades de avanço em face do peso das criações mentais dos que vivem nesta casa de sombras. Se quiserdes observar isso, será de utilidade para que tenhais uma ideia verdadeira sobre onde vamos trabalhar. Ele acionou um dispositivo ao alto e uma grande tela, como se fosse um cinema, retratou o ambiente exterior, que estava sendo televisionado por aparelhos de alta precisão encaixados na própria nave a captar imagens, enviando-as para a tela no interior. Pensei que eu estava livre das fobias, meu Deus. Ao presenciar na tela aqueles antros, como as cavernas onde a fumaça negra era a tônica do ambiente, com um salpicadinho de chuvas que deveria ser fria, senti que era irrespirável aquele ar e que o magnetismo deveria ser dos piores. Bandos de aves esquisitas passavam sem que nos vissem, emitindo sons horríveis, enquanto homens mal encarados, com roupa à guisa de farda e armados, patrulhavam as cavernas. O pior que a tela nos mostravam eram as entidades trabalhando nessas zonas sem a menor piedade dos vigilantes. Chicotes estalavam no ar, como que pedindo disciplina, silêncio e mais trabalho. Dava para se notar em uma praça mal iluminada um edifício de proporções descomunais, com guardas nas principais entradas e um pátio enorme onde se postava a direção do lugar, como se fossem forças armadas. A água que corria ali, em encanamentos primitivos, sem que ficasse resguardada, era de cor parda e meio grossa, onde proliferavam vírus magnéticos de muito baixo teor. A alimentação era jogada aos famintos de maneira estúpida em panelas de barro, era o que nos parecia. E a comida era coletiva, comiam com as mãos que não conheciam asseio. As fisionomias eram cadavéricas, sempre em alta tensão, demonstrando ansiedade. Preparados emocionalmente, não mudamos o nosso comportamento diante da degradante situação. Fui também alertado para não descrever o que não poderia ser lido e sentido pelos homens. Nem tudo podemos falar. As imagens negativas transformam-se em forças que desgastam os nervos humanos e impressionam as mentes, condicionando-as ao medo ou à revolta por desconhecerem os homens os meios de modular as emoções em campos neutros. A criatividade, não tendo disciplina, estraga o coração. Fomos avisados de que tínhamos chegado ao lugar de pouso costumeiro. Despressurizou-se o ambiente e a grande porta abriu-se automaticamente. Senti uma vertigem e quase perdi os sentidos, não fosse a ajuda dos nossos irmãos. Mesmo sabendo que iria respirar quando descesse da nave, senti que entrava em mim a pior coisa que existia no mundo. Invadiu-me uma depressão que eu nunca conhecera, nem por informações. Mesmo passando mal, a minha mente buscou o porquê daquele lugar, indagando como podem seres espirituais viver naquele ambiente e ainda trabalhar em regime de opressão. Como se acostumar àquele lugar desprezível, sendo que há no espaço de Deus tantos outros lugares agradáveis. Lembrei-me da nossa colônia e tive saudades dela, como de um céu, e agradeci a Deus por estar morando num ambiente de luz e bem-aventuranças em relação àquelas sombras. Fui devagarinho, livrando-me da opressão, mas não do mal-estar que perturbava a minha harmonia interna. Não pude suportar as interrogações e perguntei com humildade ao nosso guia. Eu queria, se fosse possível, saber como esses espíritos podem viver aqui e ainda mais trabalhando nesse regime de força. Eles não poderiam se mudar para as outras plagas mais favoráveis? Os próprios chefes seriam beneficiados, viveriam melhor e mais felizes, não? Miramei solícito respondeu com tranquilidade. Lancelã,
Cada espírito vive no próprio ambiente que escolheu para viver por indução dos sentimentos. As aves não vivem voando em grandes alturas, os peixes nas profundidades dos rios e dos mares, os animais nas selvas, as minhocas no seio da terra, os búfalos nos pântanos e os porcos não procuram com prazer o ambiente de lama e comem com gulodice os dejetos dos homens. Os espíritos se adaptam àquilo que são por natureza. Quem sabe nós mesmos já não passamos por essas zonas de tormentos para despertarmos a luz que existe hoje dentro de todos por misericórdia de Deus. A vida é verdadeiramente uma escada que deveremos subir sem reclamar. É chegando aqui que sentimos no coração o quanto Jesus nos ama por ter descido dos altiplanos da vida maior para vir até nós e nos ajudar a conhecer a verdade. Ele veio trazer a luz ao seio das trevas. O nosso meio em relação ao ambiente de luz do Cristo é bem pior do que este se o compararmos ao nosso. Elisa, essa frase aqui que ele fala é fundamental. Os espíritos se adaptam àquilo que são por natureza. Não é que ele está falando no mundo espiritual, mas se a gente olhar ao nosso redor, a gente fala das colônias, do mundo espiritual, da beleza, não sei o quê, põe a terra cheia de lambanças, de gente desarmonizada, pessoas egoístas e por quê? E muitos se perguntam por que estamos aqui, né? Se a gente poderia estar num lugar melhor. É exatamente isso, que a gente se adapta àquilo que é. Então, e a gente vive num ambiente que está, de certa forma, também adaptado ao que nós somos. Embora a gente não tenha atitudes ou fale coisas que a gente ouve ou vê ao redor das nossas caminhadas, que nos assustam, que nos amedrontam, que nos desesperam, no fundo, no âmago, quem está aqui, a não ser que tenha havido comissão especial, está aqui porque é exatamente adaptado e vinculado às vibrações e às sensações que a Terra tem a oferecer. Por isso se fala tanto que nesse processo de transição planetária, alguns não conseguirão, ou muitos, não sei, se manter na Terra, porque eles não vão estar mais adaptados às mudanças que vão ocorrer, e não são mudanças físicas, são mudanças vibracionais. A sintonia da Terra vai mudar. E aqueles que não conseguirem seguir nessa mudança, ou estarem propensos a tal mudança, não vão conseguir se adaptar aqui. E a espiritualidade sábia não vai mantê-los aqui, vai levá-los para um outro mundo, onde eles se adaptem melhor às condições vibracionais daquele lugar. Que ele fala, quase no final do parágrafo, ninguém está aqui por querer. Todos almejam no imo da alma o melhor. A ignorância é que tolhe os sentimentos e embrutece a razão. Então, o que ele já falou, nós somos o que somos e vivemos no que é compatível com o que a gente é. E isso me retorna uma coisa que eu falei no início, não existe melhor nem pior. E o somos todos um é reflexo também da nossa inferioridade. Não somos todos um porque somos melhores, porque estamos caminhando. Somos todos um também na inferioridade, nos erros, nos fracassos, porque vibramos, embora pareça que uns estejam muito diferentes dos outros, no âmago de cada um, no âmago da Terra, todos vivem na mesma sintonia. Por isso estamos todos aqui.
Visualiza Lancelã e respira o ar da colônia em que habitamos, que ele virá ao teu encontro por linhas que tu desconheces por enquanto. A mente educada é um manancial de conforto e de felicidade. Os que aí moram merecem o nosso respeito e o nosso carinho. Temos de ajudá-los para que eles saiam o mais depressa possível deste ambiente de trevas, na sequência que o progresso exige e que vão percebendo a luz. Ninguém está aqui por querer. Todos almejam, no imo da alma, o melhor. A ignorância é que tolhe os sentimentos e embrutece a razão. Miramês pensou por instantes em que o silêncio era conselheiro e falou paternalmente. Meus filhos, vamos unicamente nos preocupar em servir com discernimento para que a luz não se apague em nossos corações. O trabalho nesta zona de sofrimento deve ser feito qual no ambiente dos médicos já experimentados e acostumados a ouvir lamentos, revoltas e sofrimento alheio, sem se perturbarem nos seus serviços de bons clínicos. Contudo, o nosso procedimento vai mais além. Não vamos ser frios diante das necessidades dos nossos irmãos, mas não podemos sofrer com eles ao ponto de entrarmos em suas baixas vibrações e ficarmos presos com eles nas malhas do próprio karma que os prenderam, para que aprendessem o valor do bem. A nossa visita aqui é de urgência para aqueles que já escoaram suas dívidas com a lei e tem por fim levá-los para os lugares que a sua gradação permitir.